Olá, eu sou a Carol Nogueira, de volta aqui ao Item Mais. Hoje começa oficialmente o período de campanha para as eleições de outubro, quando mais de 150 milhões de brasileiros terão a chance de votar para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e governador. São 25 mil candidaturas aos cargos que estão em disputa esse ano nas urnas: presidentes, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e também distritais, no caso aqui do DF. E a partir da semana que vem, a partir do dia 26, começa também o horário eleitoral gratuito em rádio e televisão. A gente tem 12 candidatos registrados no TSE para a presidência da República. Até ontem, Ciro Gomes, Emael, Felipe Dávila, Bolsonaro, Léo Péricles, Lula, Pablo Marçal, Roberto Jefferson, Simone Tebet, Sofia Manzano, Soraya Tronic e Vera Lúcia já constavam no sistema do TSE como candidatos à presidência da República. Agora os candidatos já podem realizar comícios e promover campanhas. A legislação eleitoral permite o uso de carros de som, propaganda em jornais, distribuição de santinhos e, principalmente, ações de divulgação na internet. Nesse episódio, o Item Mais apresenta um balanço das expectativas para o período até 2 de outubro, quando as urnas vão apontar a direção escolhida pelos eleitores para o futuro do Brasil. Na disputa pela presidência, as pesquisas apontam uma tendência de polarização, com o ex-presidente Lula, do PT, na frente, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Na chamada terceira via, as articulações por um nome de consenso ainda enfrentam barreiras. Ciro Gomes, do PDT, entra na corrida pelo Planalto sem o apoio de outras legendas. Já a senadora Simone Tebet, do MDB, até representa uma coligação que inclui o PSDB, o Cidadania e o Podemos, mas sofre resistências dentro do próprio partido. Em entrevista à CNN, o cientista político Antônio Lavareda destacou que os números mais recentes da disputa presidencial indicam uma perda de força dos nomes da terceira via e uma melhora do desempenho do presidente Jair Bolsonaro nas intenções de voto. O que ocorre é um recuo de todos os outros candidatos, a chamada terceira via. Esse agregado Simone Tebet, Soraya, Ciro Gomes, o Marçal, todos os candidatos que restaram dessa terceira via, da chamada terceira via, ele recua e Bolsonaro avança. Provavelmente o presidente Bolsonaro está realizando, ou realizou durante essa semana, intenções de voto que seriam provenientes de votações desses candidatos da terceira via e que deveriam lhe chegar apenas no segundo turno. Então é como que uma antecipação de intenções de voto que ele teria no segundo turno, que já realiza agora, em detrimento desses candidatos, como eu disse, da terceira via. No discurso, os candidatos à presidência já sinalizaram alguns dos pontos que devem marcar a estratégia deles na tentativa de sensibilizar os eleitores. Quem participa agora do Item Mais e nos apresenta um panorama sobre qual deve ser o tom da campanha eleitoral é o Leandro Rezende, analista de política da CNN no Rio de Janeiro. A campanha desse ano para os 4 principais presidenciáveis vai ter aí sabores e ideias bastante diferentes, né? Enquanto o ex-presidente Lula vai reforçar a ideia de que pode vencer Jair Bolsonaro no primeiro turno, por mais que as pesquisas tenham apontado um crescimento do presidente da República nas últimas pesquisas de intenção de voto, é um argumento da campanha do ex-presidente Lula, a ideia de que a vitória pode vir no primeiro turno e uma pregação do famoso voto útil, né? Uma tentativa de tirar do Ciro Gomes e da Simone Tebet eventuais votos que impeçam a disputa de ir para o segundo turno. A campanha do presidente Jair Bolsonaro vai se fiar muito em tentar desconstruir uma imagem pública do Lula, porque até agora só o Bolsonaro foi vidraça, né? Só ele, presidente, incumbente, buscando a reeleição, que foi alvo da imprensa, alvo dos candidatos. Agora não, Lula vai ser cobrado sim pelo Petrolão, vai ser cobrado pela sua prisão, tudo isso vai ser lembrado pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, que vai ter uma pegada forte
forte também na seara de costumes. E aí a gente tem Ciro Gomes e Simone Tebet. Ciro com o desafio de tentar se provar como uma alternativa aos dois, mas ele já é muito conhecido, então a campanha pode não ajudá-lo tanto nesse sentido. Já Simone Tebet vai ter aí esse desafio de se tornar mais conhecida numa eleição de primeiro turno que tem cara de segundo turno. Os votos estão muito consolidados entre Lula e Bolsonaro, isso se desenha nos estados, se desenha no país todo de uma forma geral. Então é uma campanha diferente, uma eleição pós-pandemia, uma eleição que há um clima de violência política no ar e que você tem pela primeira vez na nossa história um ex-presidente disputando contra um presidente buscando a reeleição. Então, é um caráter muito único para essa campanha que começa a partir de hoje, né, dia 16. Para o início da campanha nas ruas, os dois candidatos que lideram as pesquisas voltam os olhos para a disputa por votos em Minas Gerais. Lula e Bolsonaro têm eventos planejados no estado nesta semana e a presença deles é um sinal de como a escolha dos mineiros pode ser decisiva na corrida presidencial. O analista de política da CNN, Gustavo Uribe, conta por que Minas Gerais é um colégio eleitoral tão importante para os presidenciáveis. O Sudeste é o mapa inicial da campanha eleitoral. Estão os 3 maiores colégios eleitorais do país, é lá que se define eleições, mais especificamente em Minas Gerais. Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu uma vitória em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Desde então, não. Os partidos de oposição, de centro e centro-direita, ganharam um jogo. Há hoje um empate técnico entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo. No PT há uma avaliação de que é possível chegar ao empate técnico, mas é mais importante garantir Minas Gerais. E vai para aquele clichê que sempre falamos, quem ganha em Minas Gerais ganha as eleições presidenciais desde as eleições de 1989 e é necessário você ter uma maioria confortável para Luiz Inácio Lula da Silva para conseguir compensar uma eventual vitória de Bolsonaro em São Paulo. Na campanha de Lula, há uma avaliação de que dificilmente Lula conseguirá ganhar no 3º maior colégio eleitoral do país, que é Rio de Janeiro, mas que conseguiria na Bahia, que é um dos estados mais antibolsonaristas do país e que o PT sempre costuma ter uma vantagem. Então, o fiel da balança acaba sendo Minas Gerais. E isso é explicado também pelo perfil de Minas Gerais. Minas Gerais acaba representando 3 regiões do país. O norte é mais parecido com o nordeste, o sul com o sudeste e o Triângulo Mineiro com a região centro-oeste. Mudanças no humor do eleitorado em Minas Gerais mostra que talvez o humor do eleitorado nessas 3 regiões possa estar mudando. É por isso que o foco será nesse local. Uma das dúvidas que os próximos dias de campanha vão ajudar a responder é até que ponto o ex-presidente Lula terá fôlego para manter a dianteira na disputa pelo Planalto. Os sinais recentes de uma tendência de crescimento do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas alimentam possíveis mudanças nas estratégias de campanha. O Caio Junqueira descreve agora como as oscilações nas intenções de voto têm influenciado o humor de aliados de Lula e de Bolsonaro. Bom, o grande desafio hoje da campanha do ex-presidente Lula é tentar se manter líder nas pesquisas, né? Conforme as últimas pesquisas dos últimos dias apontam um repique para cima do presidente Jair Bolsonaro. E eu senti muito conversando nessa semana, tanto com o pessoal da campanha do Lula quanto com o pessoal da campanha do Bolsonaro, uma mudança do humor. Uma mudança do humor porque aquele otimismo todo que havia no QG da campanha do Lula mudou, virou uma apreensão, uma preocupação. Enquanto que aquele pessimismo que havia na campanha do Bolsonaro virou também, mudou o humor por ali, né? Eles estão mais otimistas, estão mais confiantes. Então eu vejo hoje o momento como muito crucial, principalmente para a candidatura Lula, porque a estratégia do Lula era focar na economia real, focar na carestia, na fome, na inflação. E de 10 dias para cá, uma semana para cá, os indicadores econômicos, pelo menos aqueles cruciais para o eleitorado, emprego, inflação, eles vêm se mostrando de certa maneira positivos. Eu conversei com uma fonte, por exemplo, do QG da campanha do Bolsonaro, que me disse que emprego, nas qualitativas que eles fazem internamente, nas pesquisas internas deles, as pessoas apontando melhoria no emprego. Sujeito que teve
o filho empregado, o sobrinho conseguiu emprego. Então isso muda o humor e já vem refletindo nas mais recentes pesquisas. Por exemplo, a pesquisa da Quest dessa semana aqui em São Paulo mostra um empate técnico do Lula com o Bolsonaro. Há 5 meses a diferença era muito grande dos dois. O Bolsonaro tinha 25 em março. E o Lula tinha 39. E essa semana mostrou que aqui em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, essa diferença caiu de 37 para 35, né? Lula com 37 e o Bolsonaro com 35. Então esse é um momento que a gente está vivendo, há mais ou menos 50 dias da eleição, como crucial para uma eventual revisão de estratégias. Eu noto a campanha governista muito mais animada que a campanha petista, apesar da campanha do Lula ainda liderar, mas a gente pode dizer que a campanha e o resultado está em aberto. Não dá mais para a gente cravar aquele super favoritismo do Lula que a gente dizia há um mês, mais ou menos. O papel das outras candidaturas é bem determinante nisso, não que elas tenham chance de vitória, a gente não pode se iludir que elas tenham chance de vitória, mas o desempenho delas e até que ponto elas vão conseguir captar o voto do eleitor o eleitor que não quer nem o Lula nem o Bolsonaro, isso pode ser determinante para um resultado eleitoral em primeiro turno. Se nós olharmos os resultados eleitorais das eleições, desde que o segundo turno foi implementado, as eleições costumam ter segundo turno quando os demais candidatos, né, as chamadas terceiras vias, tem um índice de voto mais próximo de 20%, 15%, 20%. Então, quando a gente olha uma pesquisa, é importante a gente olhar a soma dos outros candidatos que não sejam Lula e Bolsonaro. Hoje isso dá mais ou menos 13%, 14%, que é um número que levanta uma dúvida sobre uma eventual conclusão da disputa no primeiro turno. Quando esses indicadores estiverem mais próximos de 10%, ou se não chegar a 10%, a chance de um resultado no primeiro turno é maior. E isso é muito interessante da gente ver também, porque o eleitor poderia estar aí fazendo um voto útil, ou seja, antecipar o segundo turno para um primeiro turno. Ele fala, poxa, embora eu prefira o Ciro Gomes, embora eu prefira a Simone Tebet, eu vou fazer já o voto que eu faria no segundo turno contra o Lula ou contra o Bolsonaro, porque tem essa máxima, né? No primeiro turno a gente vota em quem a gente prefere, no segundo turno a gente vota por exclusão, a gente vota em quem a gente acha menos ruim. Ele pode transferir isso do segundo turno para o primeiro turno. Muito embora também, eu particularmente acho difícil que acabe no primeiro turno, mas é um índice ali, um indicador para a gente estar sempre monitorando nas pesquisas. Um dos segmentos que tem ajudado o presidente Jair Bolsonaro a melhorar o desempenho nas pesquisas é o eleitorado evangélico. E para conter o avanço do adversário nesse grupo de eleitores, a campanha do ex-presidente Lula planeja rebater o que considera desinformação direcionada a religiosos. Quem traz os detalhes dos planos do PT é a âncora da CNN, a Daniela Lima. Nós identificamos, me disse o Edinho Silva, coordenador da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, nós identificamos uma fake news que está sendo disseminada em diversos meios, por diversos meios e redes sociais. Mentira que diz que Luiz Inácio Lula da Silva, se eleito, vai fechar templos, vai fechar igrejas. E isso, a partir de agora, será alvo de uma ofensiva do PT para que haja o desmentido. Segue ele. Se criou essa fake news de que Lula vai fechar a igreja. Justo ele, Luiz Inácio Lula da Silva, que sancionou a lei em 2003 que dá a liberdade de organização das igrejas. Vejam que o diagnóstico do problema está sendo relatado oficialmente e que a vacina... Ele, Luiz Inácio Lula da Silva, que sancionou lei em 2003 que dá liberdade de organização às igrejas. Ou seja, a vacina já está embutida aí. Isso segue o coordenador da comunicação da campanha de Lula. A campanha detectou e nós vamos fazer um movimento amplo, uma forte ofensiva para desmentir. Segue na entrevista que me concedeu Edinho Silva. A campanha vai dialogar, seguir dialogando com a vida real das pessoas e, claro,
também com os evangélicos. Eles também estão sofrendo com o desemprego, com a carestia dos alimentos, com a fome e com o achatamento da renda. Esse é um problema do Brasil. As propostas que nós temos, um Bolsa Família permanente e não temporário, as propostas que nós temos são para os problemas de todos, todos os segmentos, inclusive esses. O que você está vendo aí já é a estruturação, então, de um discurso para tentar, conter o avanço de disseminação de fake news em diversos meios, em especial nas redes sociais. Essa detectada pela campanha do PT contra o ex-presidente Lula já está com a vacina embutida, que é a lei aprovada, assinada por Lula em 2003, né, que deu às igrejas o direito de se organizarem, autonomia de organização. E mais, né, esse trabalho para aproximar esse discurso da campanha dos evangélicos também. A Daniela Lima também apurou detalhes sobre como a campanha de Jair Bolsonaro reagiu ao avanço do presidente nas pesquisas e quais são os aspectos que podem ser importantes na estratégia bolsonarista. A campanha de Jair Bolsonaro diz o seguinte, né, que o casamento da estratégia de agenda, a Renata Agostini contou isso para vocês, eu contei para vocês, a gente veio martelando isso algumas vezes, que o presidente ia centrar fogo no Sudeste, região que garantiu a ele margens amplíssimas em 2018 e onde ele tinha perdido muita densidade eleitoral. Então, Bolsonaro veio a São Paulo, fez o podcast, Bolsonaro foi a Minas Gerais. Essa combinação de agenda com uma comunicação pesada no offline, o que é isso? Bolsonaro ocupando espaços de mídia. Bolsonaro ocupando espaços de mídia. Toda vez que eu falo dele aqui, toda vez que ele vai e passa 5 horas num podcast, isso é ocupar espaço, mídia, offline, né? E digital, e a campanha digital. E Bolsonaro, o PL, está gastando muita grana com o impulsionamento. Eles fizeram um pacote de chamadas impulsionadas na internet, nas redes, só para os moradores da região Nordeste, e aqui no Sudeste também estão fazendo um trabalho muito forte digital. Isso para quê? Para ajudar a puxar o eleitor desgarrado. Na avaliação da campanha do Bolsonaro, o casamento dessa agenda centrada no Sudeste e dessa disseminação da mensagem, tanto por impulsionamento nas redes sociais, no trabalho dos bolsonaristas nas redes sociais, que é muito forte, isso tudo deu para Bolsonaro esse ganho de buscar o eleitor desgarrado, que a própria Renata já tinha contado para vocês, era a prioridade. Não tem erro, foi o que disse esse integrante da campanha de Bolsonaro. Nós reforçamos a presença em áreas onde estávamos fracos de intenção de votos, onde os eleitores haviam se esquecido de por que votaram em Bolsonaro. Deixamos o eleitor solto e agora estamos girando com agendas certeiras. Bolsonaro, abre aspas, diz o integrante, subiu como um foguete, fecha aspas. Essa empolgação que a campanha de Bolsonaro está exprimindo tem razão de ser, porque o presidente conseguiu recuperar terreno. Lula lidera, Bolsonaro está no retrovisor dele, mas estava a 200 metros, né? E agora está mais perto, está a 100. O presidente Jair Bolsonaro conseguiu retomar terreno e esse trabalho não vai parar. Qual é a ideia, né? É fazer esse movimento crescer ainda mais até a estreia dos programas de televisão. Com a chegada da campanha às ruas, todas essas estratégias dos candidatos serão colocadas à prova. As próximas semanas serão decisivas para a definição do voto dos eleitores. E a expectativa, como já sinalizou a Daniela Lima, é de que um novo capítulo da disputa seja travado a partir do início da propaganda eleitoral gratuita, no dia 26. O Leandro Rezende volta agora exatamente para falar sobre como a comunicação do candidato com o eleitor pode influenciar os rumos da corrida presidencial. A campanha eleitoral na televisão, que começa daqui a um pouquinho mais de tempo, essa pode trazer uma mudança mais robusta para o eleitorado. As pesquisas mostram que o brasileiro se informa sobre política na televisão. Então, isso é algo que pode também trazer uma mudança para o cenário dessas eleições, que vão ter uma influência muito grande do ambiente digital, né? O Lula trouxe o André Janones, que era pré-candidato à presidência pelo Avante, para poder ajudar nessa campanha digital. Não é simples, é uma seara em que o presidente Jair Bolsonaro ainda nada de braçada, mas já produz alguns efeitos. Então, essa estratégia digital vai se intensificar. A gente pode esperar muita fake news, muita desinformação,
informação, isso de todos os lados, porque a produção de desinformação ela vem de todos os matizes políticos possíveis, e a gente pode esperar também algum grau de instabilidade com relação aos ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas. Isso também é um risco que a campanha desse ano vai ter que lidar. E assim encerramos o Item Mais de hoje, mas claro, seguimos de olho nas eleições. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.